Olá, eu sou Suzane Faita, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense e apresento Eureka, o podcast que vai falar de pesquisa, ciência e educação. Não só para quem faz ciência, mas também para quem tem curiosidade pelo conhecimento. Neste momento histórico em que vivemos, professores e alunos estão ensinando e aprendendo virtualmente. Mas será que isso está dando certo? Será possível sair do espaço físico da sala de aula e ir para o espaço virtual, assim da noite para o dia? Para nos ajudar nessas questões, nós do Eureka convidamos a professora Madalena Pereira da Silva, que é doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina e professora no programa de pós-graduação em Educação na Uniplac. Em tempos de isolamento social, por conta da pandemia do coronavírus, o episódio foi gravado, cada um na sua casa. Seja bem-vinda, professora. Olá, Suzane. Muito obrigada. Eu agradeço pelo convite, parabenizo o PPGE pela iniciativa da criação do podcast e cumprimento a todos os ouvintes. A tecnologia faz parte da realidade da sociedade na qual vivemos. E neste momento em que o mundo passa pela pandemia do coronavírus, tem sido uma importante aliada para a educação. As aulas na Uniplac estão acontecendo via Google Meet, tanto na graduação como no mestrado. Como lidar com esses desafios que foram impostos aos professores e estudantes? Estamos experienciando um cenário sem precedentes na história da humanidade, onde todos os sistemas educacionais do mundo tiveram que adaptar ou mesmo adotar novas formas de aprender e ensinar em tempos de pandemia. E, obviamente, os professores e estudantes que não utilizavam as tecnologias digitais da informação e comunicação como recursos pedagógicos e midiáticos possivelmente foram e estão sendo os mais afetados. A nossa universidade tem um convênio com a Google for Education, que garante que os professores e estudantes possam utilizar as apps da Google, incluindo recursos para criar sala de aula virtual e disponibilizar os objetos virtuais de aprendizagem e atividades aos estudantes, recursos digitais para ministrar aulas síncronas com o uso da ferramenta Google Meet. Esse recurso permite o compartilhamento e exposição da tela em tempo real para que todos tenham acesso simultâneo aos materiais que estão sendo usados na aula. É uma ferramenta interativa, pois possibilita a comunicação por texto, áudio ou vídeo e permite a gravação das aulas para consultas e visualizações futuras. Há também recursos para simular um quadro branco digital via ferramenta Jamboard. Com esse recurso, os estudantes podem interagir e colaborar em tempo real com o quadro do professor. Existem outros recursos disponíveis e de código aberto para que a comunidade acadêmica possa fazer uso e continuar os estudos de forma remota. Contudo, não basta a disponibilidade de tais recursos, é preciso saber usá-los. E neste contexto, em função do isolamento social, os professores, por meio de um estudo autônomo e com celeridade, tiveram que conhecer as funcionalidades desses produtos provenientes da cultura digital para ministrarem as aulas de forma remota. Os professores reinventaram suas estratégias, metodologias e práticas pedagógicas nesses ambientes virtuais. Por outro lado, os estudantes tiveram que adentrar na cultura digital não como usuário das redes sociais e de aplicativos de comunicação e entretenimento, mas como protagonistas de um processo educativo cujos sujeitos, os professores e estudantes, estão separados espacialmente ou mesmo temporalmente. Alguns estudantes e professores ainda estão enfrentando outros desafios, tais como a ausência de um local adequado para os estudos, o analfabetismo digital, as restrições no acesso às tecnologias digitais da informação e comunicação, a fadiga física e mental em função deste confinamento. Apesar de tudo isso, eu considero que neste cenário, muitos desafios podem ser vistos como oportunidades. Oportunidades para a reflexão da nossa própria praxis, para conhecermos novas formas de aprender e ensinar, para criarmos diferentes configurações de sala de aula, onde o quadro negro pode se transformar em uma lousa virtual interativa,
A reprografia e o caderno físico podem se transformar em objetos virtuais de aprendizagem multimodais. E por último, os desafios nos mostram que precisamos um dos outros, que a colaboração e a alteridade são fatores essenciais para a nossa sobrevivência física, mental e espiritual. Assim como as universidades, também a educação básica enfrenta desafios. Pensando na retomada das aulas presenciais, será possível voltar igual? Ou será que teremos outras relações com as tecnologias? Eu considero que neste momento nós tivemos muitas lições aprendidas e eu vou destacar 3. A aprendizagem das funcionalidades das ferramentas, a produção de conteúdos e seleção de objetos virtuais com sentido e significado aos estudantes e a separação espacial e temporal. Tudo isso nos custou tempo, ausência e em alguns momentos nos desestruturou emocionalmente. Estes são alguns indicativos que não retornaremos ao estágio anterior, pois se assim o fizermos, todo o esforço coletivo terá sido sem finalidade e sem resultados positivos. As nossas relações com as tecnologias digitais da informação e comunicação, elas estão sendo propícias para a intensificação daquilo que Pierre Levy denominou de inteligência coletiva, pois estamos estabelecendo diálogos reflexivos, onde a colaboração e a criatividade, mediadas pelas tecnologias, estão fortalecendo as relações entre professores, estudantes e pesquisadores e professores e favorecendo a construção do conhecimento. Então eu infiro, apesar de não ter certeza, que será um novo momento para a educação. Voltaremos mais reflexivos, mais conectados, mais próximos e resilientes. Fala um pouco da importância das tecnologias da informação e comunicação, as TICs, para a vida das pessoas e as pesquisas mais atuais nessa área. As tecnologias digitais da informação e comunicação nos possibilitam acesso ao conhecimento quase que em tempo real. Só não é em tempo real porque o mecanismo de busca precisa fazer a busca daquilo que a gente está solicitando. Então, através delas, podemos conhecer cidades, museus, pontos turísticos e diferentes ambientes utilizando ferramentas digitais. Podemos chegar em diferentes destinos com o uso do GPS, por exemplo. As práticas das profissões mais complexas, elas podem ser realizadas por meio de simulações, como é o caso dos simuladores de voos. Enfim, estes são apenas alguns exemplos das facilidades que as tecnologias nos proporcionam. Além disso, as pesquisas elas são facilitadas, pois temos acesso ao conhecimento provenientes de teses, dissertações e artigos científicos que são publicizados e indexados em base de dados, em portais de revistas e em plataformas digitais em âmbito global. E para agilizar ainda mais o acesso ao conhecimento das publicações mais recentes, temos uma novidade na área de publicações de artigos científicos, que é o caso do Ahead of Print. É uma modalidade de publicação que permite que o autor de um artigo aceito possa fazer a publicação individual deste artigo que foi aprovado, mesmo antes dele ter sido publicado na revista, porque o processo de editoração demanda um tempo considerável. Então, nesse interim, enquanto a revista vai preparando a editoração dos diversos artigos que vão compor aquele número, o autor pode fazer a publicação através desse recurso do Ahead of Print. E quanto às inovações, que era uma das questões que você perguntou inicialmente, existem muitas pesquisas e inovações tecnológicas em várias áreas do conhecimento que se intensificaram com o uso da inteligência artificial, como é o caso da plataforma Watson de serviços cognitivos da IBM, que tem sido usada para ajudar profissionais de diversas áreas do conhecimento, desde a área da saúde, passando pela área jurídica até a área da educação. Focando aqui na área da educação, existe a IBM Watson Education, que tem levado a educação à era da cognição, ou seja, há um software que compreende, raciocina e aprende sobre os estudantes, para ajudar os professores a obter percepções sobre os estilos de aprendizagem, as preferências e aptidões de cada estudante.
Existe também uma plataforma que é a Neuro, que é uma plataforma adaptativa que faz a captura do histórico das atividades dos estudantes e ela fornece feedbacks aos professores para que eles compreendam de maneira geral como que os estudantes aprendem determinado conteúdo e com base nisso o professor ele pode personalizar os conteúdos, as atividades e os desafios de acordo com o contexto. Obviamente que ambas as plataformas, tanto a IBM Watson Education quanto a Neuro, elas precisam de uma base de conhecimento, ou seja, é necessário que haja inicialmente uma base de conhecimento para que ambas as plataformas consigam raciocinar sobre os dados que estão persistidos nessas bases. E por fim, apesar de não ser uma inovação, mas uma grande contribuição que foi publicada pela Unesco, agora em 28 de abril de 2020, uma lista de aplicativos, plataformas e recursos educacionais gratuitos para o aprendizado no meio digital em vários idiomas, categorizados com base nas necessidades emergenciais deste momento de pandemia. Então existem as categorias, elas são diversificadas, indo de sistemas digitais de gerenciamento de aprendizagem, 12 ferramentas, 3 sistemas construídos para uso em telefones celulares, 3 sistemas com forte funcionalidade offline, no caso do aluno ou professor não terem a oportunidade de trabalharem de forma síncrona, plataforma de cursos online aberto, 9, 26 conteúdo de aprendizado autodirigido, 8 aplicativos de leitura móvel, 7 plataformas de colaboração que suportam comunicação de vídeo ao vivo e 8 ferramentas para professores criarem conteúdo digital de aprendizagem. Obrigada, professora Madalena, pela participação. Eu que agradeço, Suzane, pelo convite. Para mim foi uma satisfação. Eu que sou uma visionária na área da educação, com a inclusão das tecnologias, então para mim foi um momento muito prazeroso. Espero que essa fala possa contribuir e trazer algumas reflexões a respeito desse cenário que estamos vivenciando e das possibilidades e dos desafios que as tecnologias nos trazem e nos oportunizam. Um abraço a todos os ouvintes e novamente muito obrigada a você e ao programa de pós-graduação em educação da Universidade do Planalto Catarinense. E agora o momento A Coruja Quer Saber. Muita gente ainda está trabalhando e estudando em casa, mantendo o isolamento social por conta da pandemia do coronavírus. E é sempre bom ler um livro, ver um filme ou ouvir um podcast. Por isso pedimos para a professora Madalena dar umas dicas para a gente. Quem nos ajuda nessa tarefa é o aluno Daniel Sebastião da Rosa Ribeiro, da Escola Estadual Visconde de Cairu. É com você, Dan. Isso mesmo, Suzane. Sou eu quem vai falar sobre a dica da professora Madalena. Aliás, é uma super dica. O filme Ex Machina, Instinto Artificial foi lançado em 2015, do diretor britânico Alex Gunlar. Conta a história de um jovem programador chamado Caleb, que ganha um concurso e recebe a oportunidade de testar uma inteligência artificial criada por Nathan, um brilhante recluso bilionário. Mas conforme os testes progridem, Caleb descobre que essa inteligência artificial é tão sofisticada e imprevisível que ele não sabe mais em quem confiar. Eu não vi ainda o filme, mas fiquei muito interessado e espero que vocês também. Até a próxima! Este episódio do podcast do PPGE encerra por aqui, mas fica ligado que a gente vai voltar, sempre discutindo temas relevantes para a sociedade. Se você quiser dar uma sugestão ou mesmo fazer uma crítica, manda um e-mail pra gente. Esse programa teve edição de som de Jari Júnior.